Pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula aqui para vocês que eu vou estar trazendo. Durante a semana nós teremos mais outras videoaulas por aí também, para que vocês possam corrigir as atividades em que vocês receberam nas últimas semanas aí, na semana passada. Bom, essa atividade aqui, que ficou dessa semana, se vocês forem analisar as três aí que eu deixei para vocês, vamos estar corrigindo as três. Todas elas a gente precisa somente da lei do seno ou da lei dos senos, né? Que consiste em simplesmente em você utilizar lados de um triângulo qualquer com o seno do seu ângulo, certo? Então nós temos lá, pelaquela definição que vocês já viram, que A dividido por seno de A é a mesma coisa que B dividido pelo seno de B, que é igual a seno, que é igual ao lado C dividido por seno de C. Lembrando que aqui nós temos lados e aqui nós temos ângulos, tá? Lado, ângulo, lado e ângulo. Esse exercício em questão aqui, ele pediu somente que a gente encontrasse o nosso x aqui, ó, se vocês olharem aí no enunciado, no lugar desse x, ou o lado, o comprimento aqui, a reta AC, que é a mesma coisa que o x, beleza? Então, seguindo essa recomendação que ele nos deu aí, e outro detalhe também que é importante, que o exercício falou para a gente utilizar raiz de 2 igual a 1,4 e raiz de 3 igual a 1,7. Se atentem para isso daí, tá? 1,4, 1,7. Beleza. Então, nós precisamos encontrar o lado AC, ou o nosso x aqui, que é a mesma coisa. Então, vamos identificar no desenho aí que ele passou para a gente, quem são esses termos que a gente precisa encontrar aí. Bom, se eu preciso encontrar o lado A e lado C aqui, esse segmento de reta, então eu preciso envolver esses lados aí para que eu possa conseguir utilizar a lei do seno. Eu preciso interpretar esse triângulo aí para ficar mais fácil compreender o exercício. Bom, ele me deu um lado que mede 10 centímetros, um lado X que eu não sei, o ângulo de 60 e o ângulo de 45 graus. Se vocês recordarem lá daquela tabela que eu passei para vocês nas últimas aulas, sobre os ângulos notáveis, seno de 30, 45 e 60 graus, cosseno de 30, 45 e 60 graus. Mas vamos focar somente agora no seno, tá bom? Então, seguindo essa lógica aqui, nós temos que o lado A, né, que seria o lado oposto ao ângulo que nós temos aqui de 60 graus, é os nossos 10 centímetros aqui, é o nosso A. Então, 10 centímetros é o nosso A. Só substituir A por 10. Beleza. Nós temos o ângulo de 60 graus e aqui nós temos o ângulo de 45 graus em B, certo? Já que ele me deu esse ângulo de 45 graus e falou que o lado oposto a ele é o que a gente precisa encontrar, basta que a gente use a mesma relação que a gente fez com o A. Ou seja, em A nós colocamos o 10 dividido por seno de A, que é 60. E em B nós colocamos a mesma coisa. Nós não temos o B, nós vamos descobrir esse valor B aqui, que nós chamamos de x, né, que é o B lá da fórmula. Então, vamos colocar x dividido pelo seno de 45. Já está aqui para vocês verem. Ó, então, no lugar do A, 10. No lugar do seno de A, seno de 60 graus. No lugar de B, x. No lugar do seno de B, 45 graus. Bom, na tabelinha, se vocês olharem, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Bom, o exercício diz o seguinte, que eu tenho que colocar 10 dividido por seno de 60 graus. E ele disse que quando eu fosse utilizar raiz de 3 ou raiz de 2, era para eu substituir por 1,7 ou por 1,4, tá? Como aqui seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, eu já substituí direto aqui o raiz de 3 por 1,7. Ou seja, onde era 1,7 aqui, era o meu raiz de 3. Eu só troquei porque o enunciado falou para mim que quando fosse utilizar raiz de 3, substituísse então por 1,7. Ah, professor, posso utilizar a raiz? Pode, mas às vezes você não vai encontrar um resultado que está lá na alternativa correta, tá? Porque às vezes você vai encontrar um resultado que não é que a alternativa que o exercício pediu. Então, substitui direto. Então, ficou 10 dividido por 1,7 dividido por 2. Igual a x dividido por 1,4 dividido por 2. Eu separei aqui essas duas operações. Primeiro eu dividi 1,7 por 2 e depois eu dividi 1,4 por 2.
1,7 dividido por 2, ou seja, a metade de 1,7, 0,85. A metade de 1,4, 0,7. Temos aqui duas frações. Se vocês recordarem, eu posso multiplicar esses termos. Vocês devem conhecer também. Eu posso multiplicar eles cruzado, ou posso passar esse termo multiplicando, dividindo, aquela coisa toda que vocês já sabem fazer. Então vamos multiplicar cruzado aqui, que fica mais fácil de vocês verem aí melhor nessa folha, tá? Então, 10 vezes 0,7, 7. E 0,85 vezes x, 0,85x, tá? Então, o que eu faço aqui agora? Isolo o x para encontrar o valor dele. Eu tenho 7 aqui e esse 0,85 está multiplicando x. Eu vou trocar ele de membro dividindo. Então, eu vou ter 7 dividido por 0,85. 7 dividido por 0,85x. Portanto, se você dividir na sua calculadora, e dependendo do número de casas que você utilizou, certo? Para o raiz aqui que ele passou para a gente, para essas raízes, você encontrará um resultado aí aproximadamente a 8,24 centímetros, tá bom? Então, essa resposta aí, 8,24 centímetros. Bom, seguindo aí a lista de exercícios que a gente tem, somente 3 essa semana, mesmo questão da pergunta anterior, lei dos senos. O que ele pediu? Para a gente encontrar a menor distância entre a casinha, né, e a árvore que esse rapaz estava observando aí. Qual que era a menor distância entre a casinha e a árvore? E ele já deu para a gente aqui o x. Lembrando para vocês, eu passei para vocês, que como nós estamos utilizando a lei dos senos, ele serve para qualquer tipo de triângulo, não somente para o triângulo retângulo. Basta que eu tenha lados ou ângulos com valores para que eu possa utilizar e encontrar esse elemento, tá? 2 lados e um ângulo, ou 2 ângulos e um lado, desde que a gente tenha isso, a gente consegue encontrar o quarto valor. Beleza, seguindo a mesma questão, igualzinho a da questão anterior, lei dos senos, A dividido por seno de A, B dividido por seno de B. Bom, vamos utilizar a mesma situação aqui. Eu chamei de A o lado oposto ao ângulo de 45 graus aqui. Nossa casinha aqui, ó, oposto à casinha, chamei de 120, que é o nosso Azinho, né? 120. Bom, dividido por quem? Pelo seno do ângulo dele. Quem que é o seno do ângulo dele aqui? 45 graus. Então, seno de 45 graus. Igual a B. Quem que é o nosso lado B aí? A gente precisa encontrar, então, o nosso B é a mesma coisa que o X aqui. Coloquei X. Beleza. Quem que é o ângulo oposto a ele aí? 120 graus. Então, dividido por seno de 120 graus. Beleza. Nessa situação aqui, o exercício não pediu para a gente transformar a raiz de 2, ou raiz de 3, raiz de 5, nada disso para um número real. Então, tanto faz a resposta com a raiz ou em número racional, tá? Tanto faz vocês utilizarem aí. Eu transformei em número racional para que fique mais fácil para vocês fazer o exercício aqui, que fica uma maneira mais simples para vocês entenderem, tá? Mas se quem que usou raiz, tudo bem, pode usar. Então, seguindo aqui, nós temos que seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Aí você vai perguntar, professor, mas lá naquela tabela que a gente tem, não tem o seno de 120 graus. A gente só tem 30, 45 e 60. Eu até deixei também um exercício e um textinho explicando como que a gente encontra isso daí. Se vocês se recordarem, os ângulos internos, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Por quê? O triângulo, principalmente se você pegar um triângulo retângulo, se você analisar bem, a metade de um quadrado é um triângulo, certo? Então, se a soma de todos os ângulos de um quadrado é 360 e um triângulo é metade de um quadrado, então a soma dos ângulos internos de um triângulo 180 graus. Aqui serve essa mesma definição, ou seja, a gente tem 120 graus aqui, 45 graus aqui. Se eu somar 120 com 45, 165, mais 15, que é o que tem aqui, 180, tá bom? Tá, mas para que isso serve para mim? Para que isso serve eu saber que os ângulos internos, a soma dos ângulos internos é de 180 graus? Simples, eu preciso disso para poder resolver esse exercício. Por quê? Eu não sei qual é a angulação, o ângulo de 120. Se a gente utilizar essa regrinha aqui, ó, que é só fazer o seguinte, eu pego o total das somas dos ângulos internos de um triângulo,
que é 180, tá? E subtraio pelo ângulo que eu tenho, tá bom? É só fazer 180 menos 120. 180 menos 120, 60. Ou seja, o ângulo de 60 graus é a mesma coisa que o ângulo de 120 graus, tá bom? Então, 120 graus é igual a 60 graus. 60 graus a gente tem na tabelinha, raiz de 3 sobre 2, ou seja, 120 graus e 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Toda vez que você precisar fazer isso, eu tenho que seno de 100 graus, seno de 150 graus, como que eu faço? Pega o total da soma dos ângulos e subtrai pelo que você tem, que você encontra lá naquela tabelinha, tá? Isso, claro, para aqueles ângulos notáveis, tá bom? A gente vai estar sempre trabalhando com aqueles ângulos lá da tabelinha. Feito isso, seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Vai seguir o mesmo procedimento do exercício passado. Multiplica lá, o famoso multiplica cruzado. Você vai ter raiz de 3 sobre 2 vezes 120, tá aqui. E raiz de 2 sobre 2 vezes x, tá aqui. O que eu fiz? Acompanha aqui, ó. Se vocês observarem, eu tenho um 2 aqui e um 2 aqui também no denominador. O que isso quer dizer? Por que aqui em cima ele já sumiu, se vocês olharem aqui? Simples. Se a gente fizesse aqui, ó, se eu pegasse esse 2 e passasse ele multiplicando para lá, ou se eu pegasse esse 2 aqui e passasse multiplicando para lá, eu cancelaria esse denominador com esse denominador aqui. Não sei se vocês se lembram, quando eu tenho uma equação com denominadores iguais, eu posso cancelá-los, tá? Porque é a mesma coisa de eu passar multiplicando aqui esses termos, eu vou cancelar esses termos, tá bom? Então, continuando aqui, cancelei esse 2 que estava aqui, então ficou raiz de 3 vezes 120. Raiz de 3 vezes 120. Não sei se estou dando para vocês verem melhor aqui. Aí. Raiz de 3 vezes 120, igual a raiz de 2 vezes x, tá bom? Aí o que eu fiz? Vocês poderiam muito bem fazer aqui por 120 vezes raiz de 3, igual a raiz de 2 vezes x. Eu transformei em racional, às vezes fica mais fácil quando você transforma em racional, às vezes você consegue trabalhar melhor com racional. Vai ter alguns momentos que é mais fácil você trabalhar com a raiz, tanto faz, como eu disse para vocês. Tanto faz, desde que você consiga resolucionar o problema. Então fica 1,7, que é o raiz de 3, vezes 120, e do outro lado 1,4 vezes x, que é o nosso raiz de 2, 1,4. Bom, 1,7 vezes 120, vocês fizerem aí 204, tá? 1,4 vezes x, o próprio 1,4. Bom, eu dividi aqui 204 por 1,4, tá? E encontrei o valor do nosso x, que deu aí aproximadamente 147 metros, tá? Dependendo, como vocês puderem observar aí, eu utilizei raiz de 3 como 1,7 e raiz de 2 como 1,4. É claro que isso aqui é um número racional, então tem infinitos elementos aqui ainda. Então, eu utilizei 1,7, mas se você colocar aí na sua calculadora raiz de 3, você vai ver que não tem mais do que 1,7. Tem vários elementos aqui. Então, às vezes você pode encontrar aí 145, alguma coisa, 146, alguma coisa, por conta do número de casas decimais que você utilizou. Mas a resposta aqui, aproximadamente 147 metros é a distância dessa casinha aqui até a árvore. É a menor distância aí entre a casinha e a árvore, tá bom? Pessoal, para a gente poder encerrar aqui essa lista com essas 3 atividades, o último exercício, mesma situação, lei dos senos, tá bom? Ele me deu o triângulo ABC e pediu para encontrar esse lado AB aqui ou lado X, tanto faz, tá bom? A letra que você quiser utilizar. Como a gente tem um lado aqui e 2 ângulos, dá para a gente utilizar a lei dos senos de forma bem fácil aqui. Basta que eu chame o meu A do lado conhecido que eu tenho, 6 raiz de 2, e o seno de A, o ângulo oposto a esse lado, 45, então seno de 45 graus. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Já que eu quero encontrar o lado AB, vou chamar ele de B, tá? Mesma coisa, ou de X, se vocês colocarem aí. Eu coloquei X aqui no lugar do B, tá? Ou AB, tanto faz. Então, esse B aqui eu troquei por X, e o seno de B, que é o ângulo oposto a esse segmento, 30. Então, seno de B, seno de 30. Beleza. Se vocês olharem na tabelinha lá que a gente tem, dos ângulos notáveis, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 30, meio, tá bom? Aí vocês poderiam perguntar, professor, eu posso multiplicar aqui cruzado, certo? Antes da gente fazer isso, a gente precisa resolver um probleminha aqui que às vezes pode confundir vocês, que é o seguinte. Nós temos aqui uma fração dividida por uma outra fração. Se vocês se recordarem lá daquela regrinha que a gente sempre faz, de conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, tá?
Então, foi o que a gente fez aqui, ó. Eu mantive a primeira fração, 6 raiz de 2, ó, 6 raiz de 2, e multipliquei pelo inverso da segunda. A segunda fração não era raiz de 2 sobre 2? O que seria o inverso de raiz de 2 sobre 2? 2 dividido por raiz de 2, tá bom? Perceberam isso aí? Raiz de 2 sobre 2, 2 dividido por raiz de 2. Fiz a mesma coisa do outro lado da igualdade. Não é x dividido por meio? Então, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, era x dividido por 1 meio. O inverso de meio, 2 sobre 1. Ó, 1 sobre 2, 2 sobre 1. Tá? Multipliquei por 2 sobre 1. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu tenho esse mesmo elemento multiplicando e dividindo no mesmo tempo. Era como se eu tivesse, por exemplo, um 2 multiplicando 1 dividido por 2. Perceberam? Ó, eu tenho o mesmo elemento multiplicando e dividindo ao mesmo tempo. Eu posso anular eles, tá? Para facilitar aqui o processo. Então, se vocês perceberem, o que eu fiz aqui? Eu tirei a raiz de 2 e essa raiz de 2 e fiz somente 6 vezes 2. Tá vendo? 6 vezes 2, 12. A raiz de 2 sumiu com a raiz de 2. Eliminei elas aqui, ó. Dividi elas, tá bom? Fiz a mesma coisa do outro lado, ó. 2 vezes x, 2x. Né? 2x dividido por 1, 2x. E para finalizar aqui, simples. Eu peguei esse 2 que estava acompanhando o x, isolei o x para poder encontrar ele, dividi 12 por 2. 12 dividido por 2, 6. Então, esse lado aí tem o tamanho de 6, certo? Pessoal, qualquer dúvida, me chamem lá nas redes sociais, podem perguntar a qualquer hora que vocês precisarem, tá bom? Um abraço para vocês e até mais.